Estamos aqui novamente, hoje falando a respeito de codependência. Codependência é um termo usado hoje para designar pessoas que convivem com algum usuário de substância psicoativa e que, de certa forma, estes usuários perderam o controle e o domínio sobre o uso das substâncias e, em consequência, perderam também o controle sobre o seu próprio comportamento. E aqueles que se envolveram, que vivem com este dependente químico, passaram a ser denominados de codependentes. Até o início da década de 80, o termo codependência ele era aplicado tão somente a cônjuge ou o cônjuge de um alcoolista ou alcoólatra ou doente alcoólico. Posteriormente, este termo foi contemplado a todas as pessoas que convivem. Então nós vamos encontrar aí familiares diretamente envolvidos, como pai ou mãe, ou ambos, esposa ou esposo, irmãos, tios, primos e também amigos, colegas, empregados, funcionários que convivem e que de certa forma tenham uma afinidade com um grau de intimidade muito maior, onde a visão de que o dependente está sofrendo pelo seu comportamento de uso de drogas irá automaticamente implicar na alteração de comportamento destas pessoas. Retornando um pouco na questão da dependência química, vamos entender que a dependência química ela nem sempre foi chamada de doença da dependência química. Antes da década de 70, simplesmente ela era chamada de vício. Então, quando encontrava-se alguém que era hoje considerado dependente de álcool, antigamente era chamado de bêbado, de viciado, de uma pessoa que não tinha uma personalidade ou um caráter condizente com o que era esperado pela sociedade, e em função disso essa pessoa era incapaz de controlar os seus próprios impulsos. Então havia um peso e uma pecha moral muito grande em cima de quem era dependente de álcool, o que impossibilitava a busca do tratamento, já que o próprio alcoólico olhava como sendo um problema de caráter, então para que buscar? Além disso, havia, como há até hoje, todas as implicações dos chamados mecanismos psicológicos de defesa que não só o alcoolista, como também o usuário de toda e qualquer substância psicoativa passa a ter em função do uso dessa substância. As características da dependência química vêm como sendo uma doença primária, uma doença que progride, portanto ela é progressiva, piora a cada dia que vai passando. Ela é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, e portanto as doenças que não têm cura são chamadas de doenças crônicas, e por serem doenças crônicas elas necessitam de um acompanhamento pelo resto da vida do dependente e necessita da total e completa abstinência de qualquer substância alteradora de humor. Ela é uma doença também cuja característica fala em fatalidade da ordem de 100%. Se o dependente não cessar o seu uso de substâncias, ele fatalmente irá para um quadro de loucura permanente. Ele poderá ir para um quadro de invalidez e poderá também ir à morte prematura. Esta morte prematura pode ser ocasionada por acidentes de trabalho, acidentes domésticos, acidentes automobilísticos, entre outros. Poderá também ser ocasionada por falência múltipla dos órgãos, como cardiopatia, doença dos fígados, doenças renais, doenças respiratórias, doenças do sistema nervoso central, entre outras, e também poderá ser ocasionado por suicídio. E nós temos a última característica, que é o que nós vamos falar a respeito.
ela é uma doença contagiante. Ela contagia emocionalmente pessoas que convivem ao redor do doente da dependência química. É uma doença contagiante e não contagiosa. Então ela leva a alterações de comportamento do familiar ou dos amigos ou de qualquer pessoa que tenha uma infinidade, um grau de intimidade no relacionamento com o dependente químico. Pois bem, isto posto, a codependência ela deixou de ser um transtorno dissociado e passou a ser um transtorno completamente associado a quadros de dependência química e também a quadros de outras compulsões como jogo patológico, como dependentes de sexo ou compulsivos sexuais, como compradores compulsivos, como trabalhadores compulsivos, entre outras compulsões que existem e que estão em algumas escolas, são também consideradas como dependências químicas e, portanto, que leva a um comportamento de codependência das pessoas que convivem com os mesmos. Pois bem, por ser considerada uma doença da família, um transtorno familiar que irá acompanhar as pessoas, isto significa também que, uma vez que o dependente químico passe a experimentar um processo de recuperação, o seu familiar, por questões humanas, por questões de tratamento de doença, ele também precisará se submeter a um tratamento. Por questões simples. Vejamos. A dependência química, quando a pessoa se submete a um tratamento, esse tratamento ele é um processo, ele não é um ato clínico em si, algo que faz com que ele entre em um grupo de alcoólicos anônimos ou de narcóticos anônimos, enfim, ou que ele vá para uma clínica e tão logo ele receba a alta do tratamento da internação, ele esteja curado. Não. O que acontece é que num período de aproximadamente até 15 dias, o dependente químico passa por um processo chamado de síndrome de abstinência aguda. Obviamente, se ele está num tratamento especializado, ele irá ter um acompanhamento, inclusive com medicalizações, com psiquiatra, com psicólogo, com clínicos, enfim, com as mais diversas pessoas de disciplinas diferentes, e ele irá entrar em recuperação. Não irá sofrer os reveses da síndrome de abstinência aguda pela tecnologia que existe hoje no tratamento, e ele terá alta de internação. Quando ele retoma a sua vida, existem recomendações, são protocolos de tratamento. Todo dependente químico deverá evitar lugares de ativa, pessoas de ativa, hábitos de ativa, objetos de ativa. Deverá também ter novas atitudes, entre elas procurar grupos, ambulatórios, terapeutas especializados na área da dependência química para fazer o seu pós-tratamento. Isto por quê? Porque nós vamos perceber que existe, depois da desintoxicação, alguns períodos em que o dependente químico em recuperação irá sofrer oscilações fracas, moderadas e até graves no seu comportamento. A estas crises dá-se o nome de síndrome de abstinência demorada ou síndrome de abstinência protraída. Esta síndrome de abstinência tardia ou demorada ou protraída, ela vai mostrar comportamentos onde o dependente químico, mesmo estando sem usar drogas, mesmo estando sem beber, ele começa a apresentar comportamentos similares aos comportamentos da ativa. Isto levará as pessoas que convivem com o dependente químico, se elas não estiverem em tratamento, se elas não souberem, não entenderem, não tiverem aprendido a respeito da doença da dependência química, esses familiares, essas pessoas irão entrar num processo
anterior do seu comportamento adoecido e, mesmo não querendo, poderão não só prejudicar a sua própria vida, como prejudicar, inclusive, a recuperação do adicto que está passando por esta fase. Não porque ele tenha defeito de caráter, não porque ele esteja mal intencionado, não porque ele esteja usando substâncias, não porque ele determinou que isto iria ocorrer. Simplesmente pela natureza da sua doença, esses fenômenos são previsíveis e irão ocorrer em maior, em média ou em máxima intensidade. Por isso que eles são previsíveis e por isso que hoje a ciência, desde a década de 80, já desenvolveu um plano de prevenção a recaídas baseado exatamente nesses comportamentos temporariamente disfuncionais que o dependente irá apresentar. Como ele irá apresentar? E ele convivia no meio cujas pessoas também desenvolveram um comportamento vinculado ao comportamento do dependente, e a isso chama-se codependência. Essas pessoas, os codependentes, também irão necessitar de um acompanhamento para que possa haver uma previsibilidade dos sinais de recaída do codependente. Então o codependente, tão logo o seu familiar vai a tratamento, quando ele recebe também um tratamento, um acompanhamento em paralelo com pessoas especializadas na doença da família e, portanto, especializados também na dependência química, eles irão colocar para o familiar tudo a respeito do que é a doença da dependência química e tudo a respeito da doença da família. E esta família irá ser conscientizada, sensibilizada e motivada a mudar de vida. Isto simplesmente porque a doença da família também implica, muitas vezes no familiar, negar a própria condição de disfuncionalidade. Por quê? Porque ele não conhece a dependência química e também não conhece a doença da família. E naturalmente ele irá negar. Então, os profissionais ou o profissional que irá abordar a família irá aplicar o conhecimento para que ele possa entrar em recuperação. E quando o familiar entra em recuperação, existe desde centros especializados em tratamento de família, onde muitas vezes o familiar vai, permanece 10 dias, 15 dias, no regime de internação. Muitas pessoas podem até ficar preocupados, mas como assim? O familiar precisa ser internado? Não, não precisa. Mas caso a pessoa queira sair daquele círculo vicioso, daquele transtorno, daquele estresse todo experimentado, já que o seu familiar entrou em recuperação e está internado, existem alguns centros que também se dedicam a tratamento de internação da família. E caso ele queira, ele poderá ir também para centros que tratem da família. Caso ele não pretenda, ele deverá procurar uma terapia especializada. Um psicólogo ou psicóloga, psicoterapeuta, médico, psiquiatra, assistente social, enfim, alguém que compreenda e entenda perfeitamente. Ele deverá também frequentar grupos de ajuda que muitas vezes, antes do seu familiar ir a tratamento, ele já frequentava grupos como Al-Anon, grupos como Naranon, grupos como Amor Exigente, grupos como ambulatórios especializados em dependência química. E quando o seu familiar vai a tratamento, ele deverá continuar. Continua por quê? Porque o foco do tratamento da família não é o dependente, é o familiar. E a codependência, entre outras definições, nós podemos entender que é quando o familiar deixa de viver as suas emoções e passa a viver em função das emoções do dependente químico. Quando o dependente químico está bem, ele está bem. Quando o dependente químico está mal, ele está pior. Se o dependente químico não chega no horário, bate o desespero.
Se não avisa, ele começa a tentar ligar, começa a procurar ligações, começa a procurar sinais, começa novamente a olhar o olho para ver se está vermelho, o hálito para verificar se tem álcool, revistar a roupa, procurar na agenda, procurar no computador, ligar para pessoas, contratar detetive particulares, ir atrás, brigar, gritar, e entra num quadro disfuncional novamente. Para que isso não aconteça, ele tem que seguir uma rotina de tratamento para se desvincular não do dependente, mas das emoções doentias. Uma coisa é a doença, outra coisa é o seu familiar que adoeceu. Então, eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu amo a minha esposa, mas não pretendo conviver com a doença. Pretendo conviver, isso sim, com o meu familiar. E para isso eu vou ter que entender toda a dinâmica da doença e toda a dinâmica da recuperação. E esta recuperação, quando o familiar deixa de segui-la, ou quando simplesmente ele não busca tratamento, ele simplesmente acha que o problema é o adicto e não faz nada para si, ou mesmo quando ele vai e faz a recuperação não da forma orientada, mas do seu jeito ou do jeito que ele acha o que é melhor, o que vai acontecer? Nós vamos ter no dependente químico a síndrome de abstinência tardia e no correspondente a síndrome também de abstinência tardia no comportamento do codependente ou do coadicto, que é o seu familiar, o seu amigo, enfim. E como é que nós podemos determinar isto? Porque o dependente químico, quando ele está em recuperação, ele pode apresentar até 47 a 49 sinais de recaída. E que quando ele está num acompanhamento, o seu terapeuta, o seu ambulatório, o seu grupo poderá mostrar que ele está demonstrando já alguns sinais de recaída. E no caso do familiar, tem muitos familiares que chegam e falam para mim, mas Paulo, é muito fácil, inclusive, determinar a qualidade da recuperação do meu filho, por exemplo. Ele deixou de usar, ele mostra um comportamento completamente diferente do meu. E o meu, como é que eu posso, por exemplo, enquanto familiar, fazer uma avaliação de que eu estou melhorando ou se eu não estou melhorando? Uma das coisas que nós entendemos no nosso meio é o seguinte: o familiar poderá efetivamente dizer que está em recuperação quando ele começa a lidar com o passado sem aquele peso, como ele começa inclusive a dar risadas das besteiras que fazia, porque ele mudou completamente o comportamento e verifica que aquele comportamento de ativo era completamente insano e não lida com aquele peso. E ele pergunta, e quando é que eu posso perceber que eu estou recaído então? Eu falei, quando você começa a entrar novamente num grau de preocupação. E esta preocupação evolui novamente para um grau de controle. Você passa a querer controlar todos os passos do seu filho, ou do seu marido, ou da sua esposa, enfim, do familiar que está em recuperação. E isto leva à perda do controle das suas próprias emoções, da sua vida, dos seus afazeres, e você entra novamente num círculo vicioso e passa a ter uma série de problemas que nós vamos ver quais são. O primeiro sinal de que a pessoa, que o codependente está em recaída, é o que se chama da perda da condição da estrutura diária. Esta pessoa tinha uma estrutura diária que envolvia academia, trabalho, refeições nos horários pré-determinados, igreja, lazer, teatro, cinema, passeios, viagens, visitas a pessoas, a hospitais, etc., leitura, convivência, namoro, enfim, ela tinha uma vida nova. Tudo correto, tudo certinho, tinha uma estrutura. E acontece um problema qualquer. Por exemplo, um familiar adoeceu, foi visitar esse familiar durante 2 ou 3 dias. Ou essa própria pessoa machucou o pé e fez um curativo, ficou inativo por 1, 2 dias, etc.
sem que ela perceba, ela já vinha também emocionalmente recaída, preocupada com o comportamento do seu dependente em recuperação. E a partir daí, inconscientemente, num processo automatizado, ela começa a abandonar outras atividades. Daqui a pouco está deixando de ir ao grupo, vai ir 3, 4 vezes, agora está indo 1 vez por semana. Começa a ligar para o terapeuta dizendo que não vai comparecer, altera a sua rotina diária de almoço, almoça a hora que dá ou não almoça, começa a comer demais, enfim. Essa perda da condição da estrutura diária já é o primeiro sinal de que tem algo errado. A perda desta rotina já demonstra que este familiar precisa imediatamente retornar ao programa de recuperação, caso contrário, haverá uma progressão. E nesta progressão entra o segundo sinal, que já esse sinal é conhecido como a falta dos cuidados pessoais. Agora o codependente deixou de olhar para si, ele volta o seu olhar, o seu foco para o dependente em recuperação, mesmo que o dependente não esteja usando drogas. Houve uma alteração pela síndrome de abstinência tardia nele e ela ou ele, familiar, começa agora a só olhar e passa a ser extensão da emoção do outro. E nessa perda dos cuidados pessoal, reforça aquela condição de não se alimentar direito, de não se maquiar, de não se barbear, no caso do homem, de não se pentear, de deixar de ir à academia. A estrutura e a arquitetura do sono fica novamente irregular, começa a aparecer quadros de insônia, começa a engordar demais, começa a emagrecer demais, não cuida de uma gripe, não cuida de qualquer tipo dessas doenças oportunistas. Então a pessoa vai tirando o foco em si. Estudava, deixa de estudar, ia ao grupo, deixa de ir ao grupo, e isso vai evoluindo. Vai evoluindo e a pessoa vai para o terceiro sinal. O terceiro sinal já é a incapacidade de colocar limites a si e a outros. Claro, quando eu não consigo colocar limites para mim, fica mais complicado colocar limites para o outro. Então, os horários da chegada do dependente químico começam a ficar mais elásticos, o familiar começa a sentir novamente a perda da assertividade, portanto já não conversa de forma firme e clara, impondo as condições, mas começa a gritar, começa a se desesperar, faz uma afirmação e depois não consegue mantê-la, ameaça e não deveria ameaçar e depois também não vai cumprir esta ameaça, fica muito elástico no seu comportamento, na imposição das disciplinas e etc. E aí começa a experimentar uma mudança de comportamento em todas as áreas. Se ela trabalha, já começa a chegar mais tarde no trabalho algumas pessoas, começa a faltar, começa a se desestruturar em todas as suas áreas. E aí vai para a quarta fase. Quarto sinal. Perda da capacidade de manter aqueles planos construtivos. Então tinha planos de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, ter uma poupança, fazer um estudo, programou uma viagem para a Europa, para o Oriente, para a América, para o Brasil, programou um estudo, uma pós-graduação, uma graduação, um mestrado, enfim. Esses planejamentos de comprar uma casa, construir uma outra ala, construir alguma coisa, etc., a pessoa vai perdendo. Perde, nada mais tem importância, esses planos construtivos vão se perdendo ao longo do tempo, porque parece que nada mais tem valor. Parece que a partir deste momento a pessoa foi engolfada novamente pela doença emocional e vai perdendo o controle. Por quê? Porque quem quer controlar o comportamento incontrolável do outro, acaba perdendo o controle sobre aquilo que ela poderia administrar. E aí ela perde o foco. Eu não controlo o outro e aquilo que eu poderia administrar, simplesmente eu deixo do lado. E aí entra no quinto sinal, a indecisão. Não sabe mais o que fazer.
Se ela fosse perguntada no início do tratamento, quando estava estável, dentro do consultório, dentro do ambulatório, nós perguntamos para o familiar: vamos trabalhar com todas as possibilidades, inclusive a possibilidade de recaída do seu familiar. Caso ele tenha uma recaída, a senhora ou o senhor está disposto a fazer o quê? Olha, para ajudar o meu filho, para ajudar o meu familiar, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Como a doença dele é extremamente perigosa, ele se transforma, etc., eu vou levá-lo a uma nova internação, ou enfim, a pessoa saberia o que fazer e tem isso determinado. Mas com, novamente, o envolvimento da doença, nesse quinto sinal a pessoa fica indecisa, ela não sabe se vai dar certo, ela não confia mais em si, ela vai perdendo as crenças e as convicções. Enfim, esta indecisão, ela poderá migrar para todas as áreas do codependente, inclusive no seu trabalho. Tem pessoas que estão mais propensas a cometer erros, ter mais esquecimentos, diminuir a sua produtividade, porque ele está lá no serviço, mas a cabeça está no dependente. A cabeça está fora. Os sentimentos e as sensações estão fora. Ele está no volante de um veículo, mas pensando em outra coisa. Então ele pode se submeter a pequenos acidentes, a uma ralada, a uma batida, etc, etc, etc. O comportamento agora no seu sexto sinal começa a tornar-se um comportamento compulsivo. Pode comer em demasia, tentando aliviar o estresse e as tensões. Pode ir para as compras compulsivas. Pode ir para o sexo compulsivo. Pode ir para o exercício físico compulsivo. Pode ir para o sono compulsivo, como uma maneira de fugir da realidade. Então dorme, 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 dorme. Enfim, este comportamento compulsivo é outro sinalizador muito forte de que algo está muito errado. Sétimo sinal, a pessoa já começa a apresentar sinais de fadiga, falta de descanso, porque mesmo deitando, a pessoa muitas vezes não consegue dormir. Muitas vezes, tentando escapar dessas emoções incontroláveis, a pessoa se envolve em demasia em determinadas atividades, como o trabalho, como o estudo, como a leitura, como qualquer outra atividade compulsiva que demanda um impulso muito forte e a perda desse controle de impulso que passa a se transformar numa compulsão, e vai sofrer um desgaste muito grande. E muitas vezes, só pela forma intensa de pensar como uma forma compulsiva, a pessoa não experimenta mais quadros de descanso. E ela passa a sofrer muito com relação a isto. E aí começa um outro sinal. Volta dos sentimentos e ressentimentos insensatos. Começa a culpabilizar o dependente, a culpa é dele, ele não faz nada, ele é isso, começa a encontrar um bode expiatório. Começa a voltar. Aquele fato que ocorreu há 10 anos atrás, a pessoa vai lá, desencaixota e joga no colo da outra pessoa. E aí voltam as brigas, voltam todos aqueles comportamentos na época do uso de drogas, começa a aparecer. E o dependente químico muitas vezes chega no consultório e fala: eu não sei o que está acontecendo, eu faço tudo direitinho, mas eu não obtenho aprovação, a minha mãe enlouqueceu, o meu pai fica me perseguindo, ele faz uma série de contratos comigo e não cumpre porque diz que eu sou um drogado. Esta semana mesmo recebi um paciente com esse comportamento, porque o pai e a mãe não estão em tratamento, não querem se tratar, ambos bebem, não pude ainda avaliar por eles não irem no consultório, se é um beber abusivo, se é um beber dependógeno, se é um beber social, enfim. Mas o que ocorre é que esses pais acabam afetando o próprio tratamento do filho, porque inconscientemente eles sabem como lidar com o seu dependente na ativa, mas não sabem mais como lidar com ele num comportamento de recuperação. E por incrível que pareça, este grupo social, que é o mais interessado em que ele não volte a usar drogas, se ele não se tratar, se este grupo não se tratar, é o que mais irá contribuir para que ele recaia. Isso pode até parecer cruel,
ter uma conotação de crueldade, porque alguém pode até entender que estaríamos culpabilizando a família, mas não é. É um transtorno afetivo que merece tratamento. E por isso nós temos que alertar a respeito. Volta a tendência a controlar pessoas, lugares e coisas, então começa a controlar tudo. Onde você vai, o que você está fazendo, com quem que você saiu, o que é isso, por que aquilo. Começa novamente a buscar indícios, começa novamente a revirar coisas, e aí entra o 10º sinal. A própria família começa a voltar na defensiva. Ela está na defensiva. Muitas vezes o familiar, entre um ou outro ali, ele até comenta, ele está isso, ele está muito ruim, está péssimo esse comportamento, eu não suporto mais, etc. Mas se alguém de fora for falar alguma coisa, olha, o seu filho, a família tende a negar, tende a brigar, tende a ter respostas ríspidas, tende, enfim, a não admitir o problema. Por quê? Porque ela já está recaída e passa a apresentar sinais automáticos de defesa emocional. Para não sentir o impacto daquela dor, ela minimiza ou simplesmente nega. Família agora entra no quadro de autopiedade. É só conosco que isso acontece, é só nessa família, que mal que eu fiz, eu devo ter... E aí começa a buscar culpas para se autopunir e para se autopenalizar. Entrando nesse quadro de autopiedade, ora, se eu começo a sentir pena de mim, significa que eu não tenho a mínima capacidade de alterar o meu próprio comportamento. E daí para descer ladeira abaixo é uma questão de tempo. Passa a se preocupar com dinheiro ou então gasta demais. É um outro sinal que se apresenta. Alguns gastam em demasia como uma forma de se aliviar e outras também poupam de uma forma muito forte, que também é uma forma de se prevenir. Na verdade, o que se oculta atrás disso tudo é o medo. O medo e o dinheiro aí pode aparecer como algo que irá dar segurança. Então, essa questão do dinheiro passa a ser um dos sinais muito claros também de que o codependente não está bem na sua recuperação. Começa a ter as desordens do apetite, agora de uma forma um pouco mais acentuada. A compulsão ela começa a ficar muito visível, a pessoa não tem fome, mas passa a ter muita vontade de comer. E este comer temporariamente alivia suas tensões, mas posteriormente gera outros tipos de problemas, como sobrepeso, como obesidade, como transtornos alimentares que podem inclusive provocar náuseas, vômitos, etc, etc. Um grau de culpa muito grande, começa a atacar a geladeira de madrugada, enfim, desordens no apetite começa a fazer parte. O outro sinal seguinte, elege agora de uma forma definitiva o chamado bode expiatório. Então o familiar, ao invés de olhar para si e verificar o que é que está acontecendo, de que forma que eu poderia mudar, como é que eu tenho que recorrer ao meu terapeuta, recorrer ao meu grupo, enfim, simplesmente escolhe um bode expiatório. Tudo isso está acontecendo por causa do Júnior. E o Júnior passa a ser novamente a lata de lixo da família. Riscar o carro, foi o Júnior. Sumiu o controle da televisão, foi o Júnior. Desapareceu uma nota de dinheiro, foi o Júnior. Na verdade, a família, entre as características desta recaída, ela já começa a apresentar também problemas de memorização. Não que ela tenha problemas de memória, mas por estar extremamente preocupado em várias outras coisas, não mantém o foco. Depois do bode expiatório vem o 15º sinal, o retorno da ansiedade geral. Agora esta ansiedade está disseminada em todas as áreas da família. Desta vez, agora a pessoa já começa a ter medo, sentir medo e medo forte. Em função disso, começa a perder a crença em si. Como perde a crença em si? Perde a crença num poder superior. Começa a descuidar da parte espiritual, começa a pôr em xeque as suas convicções religiosas e espirituais, abandona a igreja, não quer mais saber do seu padre, do seu pastor, do seu conselheiro espiritual, etc. E a frequência agora aos grupos, ao Al-Anon, ao Amor Exigente, ao ambulatório, começam a diminuir, começam a ficar mais espaçadas, mais esporádicas. É um sinal muito claro agora de que o familiar está do meio do caminho para adiante numa recaída, que se não for novamente estabilizada, irá piorar cada vez mais. O pensamento agora torna-se
acelerado. Quando nós recebemos essas pessoas nesse estado no consultório, nós temos que esperar às vezes 2, 3 sessões de 1 hora para que ela consiga esvaziar tudo. Dado o processo de aceleração de pensamento e a verbalização desses pensamentos tão intensos, que se ela de alguma forma for interrompida, ela não irá lhe ouvir, não irá ouvir nenhum tipo de orientação profissional. Portanto, a orientação é: deixe o familiar esvaziar, deixe sair tudo, porque senão é como se aquilo estivesse represado e fosse explodir. A incapacidade de construir uma cadeia lógica de pensamento agora se faz presente. Então, aqueles raciocínios interrompidos, que não tem início, meio e final, o pensamento já não é mais construído, ele é fragmentado, várias coisas ao mesmo tempo, e quem está convivendo com ele fala: nossa, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está... O que houve? Pirou? Não, na verdade ela apresenta um sinal de recaída extremamente forte e precisa de algum tipo de ajuda. E agora entra o quadro de confusão mental. O discernimento entre certo e errado começa a ficar comprometido. O discernimento naqueles valores, naqueles princípios nas quais a pessoa acreditava firmemente, principalmente no âmbito consciente, eles agora estão fora do controle. Entrou no quadro de confusão mental. E aí sim fica caracterizado no 21º sinal de recaída da família os distúrbios do sono. O sono agora é fragmentado. Ou a pessoa dorme pesadamente e aí começa a fazer usos muitas vezes de medicações, o abuso de medicações receitáveis, ou então é insônia, fica rolando para lá e para cá, ou pesadelos, aqueles sonhos recorrentes, muito complicados, e começam agora as emoções artificiais. Às vezes uma compra gera uma euforia, né? E às vezes uma perda mínima de alguma coisa que era facilmente superável leva um grau de tristeza. Às vezes a pessoa está assistindo um filme, alguma passagem na televisão, etc., é acometida de um choro muitas vezes incontrolável. Então esta labilidade emocional muitas vezes é confundida. Tem pessoas que falam: eu acho que eu estou bipolar, me falaram que eu tenho um quadro assim ou assado. Não se apressem em conjecturar, em rotular ou de fazer diagnósticos precipitados, que isso são sintomas de recaída. Então é melhor procurar um especialista para que ele possa avaliar efetivamente este quadro, para não criar outras situações. A perda do controle do comportamento agora já está presente em função desta labilidade emocional e começa a ter um fracasso para manter os sintomas de apoio informais. O que significa isso? Muitos familiares têm o que nós chamamos de GAI, né? Grupo de apoio informal. Elas se apoiam muito no tio, na tia, na irmã, na cunhada, no vizinho, no pastor, enfim. São chamados grupos de pessoas não profissionais, mas que prestam a este apoio psicológico, a este apoio espiritual, a este apoio emocional. E nesta fase a pessoa também abandona isto. Ela vai perdendo, ela vai fechando, ela vai entrando numa visão de túnel. E agora passa a ter sentimentos de solidão e de isolamento. Ninguém me ajuda, ninguém quer saber de mim, que vem junto com a autopiedade. Se isola, não quer mais sair, começa a achar que todo mundo está olhando, então vem os primeiros sinais de paranoia. Entra no restaurante, a visão que tem é que todo mundo sabe o que está acontecendo e todo mundo olha para mim. Eu passo a ser, entre aspas, a pessoa mais importante dentro das questões de desajustes que estão acontecendo. Vem o 27º sinal, que é aquela visão de túnel. Agora a pessoa só está obcecada, ela tem uma única visão, ela não tem mais aquela visão lateral. A sua lateralidade criativa de alternativas viáveis deixa de existir. E existe um ditado entre nós que diz o seguinte: não existe beco sem saída, né? Não existe essa coisa do túnel. O beco sem saída, basta você olhar por onde você entrou e você sai. Muitas vezes há que retornar para que nós possamos encontrar a melhor forma de lidar com um determinado problema. O 28º é a volta dos períodos de ansiedade variável e ataques de pânico.
muitos familiares sentem sintomas clássicos de pânico nesse sinal de recaída. Eles relatam dores no peito, eles relatam a sensação de morte iminente, eles relatam um medo tão intenso e profuso em todas as áreas que começa a ter medo de sair de casa, de ir ao cinema. Entram para um recolhimento, dormem em demasia ou não dormem, ou se fecham. E muitas vezes, por desconhecimento, é até diagnosticado como uma pessoa com uma depressão grave e vai entrar em medicações. Às vezes não. Não é essa a questão, ela precisa de outro tipo de ajuda muitas vezes. Começa a apresentar agora já problemas de saúde. Eu não falei no início, mas a codependência é muito comum nós encontrarmos pessoas com enxaqueca, né, dores de cabeça de todas as ordens, problemas digestivos, problemas de náuseas, problemas de vômito, de intestino preso, perfurações gástricas, né, gastrite, etc, etc. Problemas de mau funcionamento hepático, má circulação periférica, dores intensas nas costas, nos ombros, problemas de insônia, como já foi dito, palpitações, arritmias, todos esses são sintomas físicos da codependência. E nesse 29º sinal de recaída, o familiar começa a apresentar isso de uma forma muito intensa. E é aí que entra o risco maior, porque o familiar começa a fazer agora uso de medicações, vai muitas vezes ao seu médico, mas faz o uso de forma abusiva. Ela determina a dosagem, ele determina a dosagem, os horários, etc. Começa a fazer uso de álcool e aí há uma deterioração, há um abandono total das reuniões de apoio e sessão de terapias. Anteriormente nós vimos que eles falhavam ao ir, agora simplesmente abandona. Nada tem jeito, nada funciona, eu já fiz de tudo e nada deu certo. E aí entra a incapacidade de mudar os comportamentos derrotistas. Fica mais fácil dizer isso não tem jeito, né? Não tem nada, do que falar que eu perdi o domínio e o controle sobre o meu comportamento. Então essa negação, através da racionalização, o familiar diz, já fiz de tudo, não tem mais jeito, ele é assim mesmo, a família é isso, etc. E abandona completamente. Por quê? Porque qualquer mudança implicaria numa mudança sua. Implicaria em tomadas de decisões sua, e o familiar não. E aí começa assim, o desespero e a idealização do suicídio. Mas antes disso, é antecipada pela perda completa da estrutura diária. Antes era mais ou menos, agora não, perdeu completamente. Os pratos estão na pia, sujo, a casa está suja, está largada, nunca mais foi para a academia, não vai para a igreja, não vai para a clínica, não vai para o ambulatório, não vai para os passeios, enfim, não faz absolutamente mais nada. A sua estrutura diária está largada. Deixa os filhos se virarem na escola, não vai acompanhar os estudos do outro filho, abandona o comportamento e a evolução ou involução de outros filhos, enfim. E aí vem o desespero. Muitas vezes o familiar pensa mesmo em se matar. Ele está acometido agora de um quadro de tristeza profundo, passando por um luto, pela perda de toda a sua estrutura, e muitas vezes está em desespero. E nesta fase ele necessita de ajuda rapidamente, até que entra o grande colapso físico e posteriormente o grande colapso emocional. Nesse grande colapso físico, nós já vimos familiares sofrer de danos físicos, que ele faz efetivamente aquela doença em função da sua desestrutura emocional. Problemas estomacais, problemas cardíacos, etc, etc, etc. Então a codependência, ela deve ser vista e deve ser entendida como uma doença da família que necessita sim de cuidados específicos. E todos esses sinais, eles acometem o familiar e não o dependente químico. Então veja bem, a família precisa sim de cuidados especiais para tratamento da sua codependência. O protocolo de um novo plano de tratamento
para a família existe desde 1983, mas pouco se fala a respeito disso. Então, um dos objetivos de estar trazendo esse assunto é para que nós possamos levantar esta pauta e discutir mais o que é que nós devemos fazer para ajudar os familiares e, ao mesmo tempo, o quanto esta ajuda vai implicar no aumento da eficiência do tratamento do dependente químico, com certeza absoluta. Em lugares onde isto é feito de forma sistemática, nós temos observado que a recuperação do dependente químico, em conjunto com a recuperação da família, diminui em muito os riscos da recaída do dependente químico. E o dependente químico não recaindo nem emocionalmente e, portanto, nem na sua dicção, implica também na estabilização emocional e progressão nos quadros de evolução de saúde mental, emocional e espiritual também da sua família. Muito obrigado.